sexta-feira, quando voltamos a um assunto muito delicado, a ira do Senhor. E aqui os versos destacados são os versos 15 e 16. E eu vou pedir que a produção coloque especialmente o verso 16. Produção, por favor, 23, 16. Diz assim: quando violardes a aliança que o Senhor, o vosso Deus, vos ordenou, e fordes e servirdes a outros deuses, e os adorardes, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que o Senhor vos deu, que vos deu. Olha que coisa interessante. Israel já havia tido uma amostra do que significava estar sob a ira de Deus, e isto, durante as peregrinações pelo deserto, havia acontecido. Nós já recordamos isso há pouco tempo atrás, especialmente ali no caso de Balaão, também no caso dos espias. Na Terra Prometida, no caso da derrota para Ai, e Israel estava consciente, e Josué muito mais, das consequências de desobedecerem a Deus, de falharem, de desconsiderarem a parte de Israel na aliança e com isso provocarem a ira de Yahweh, de Javé, ao quebrar a aliança. Esses versos representam o ápice do discurso dessa parte mais incisiva do discurso, e é chocante ouvir, como deve ter sido para o povo, é chocante para nós ouvirmos, que o Senhor destruiria Israel, já que esse termo havia sido usado para as nações pagãs. Então, o que significa isso, irmãos? Tão certo quanto as promessas do Senhor haviam sido fielmente cumpridas, as promessas de estabelecê-los na terra, de dar-lhes prosperidade, as maldições da aliança também se tornariam verdadeiras para os israelitas. A bênção e a maldição. O discurso de Moisés aqui é uma semelhança da forma como Josué termina os seus dias comparados aos discursos de Moisés, que também destacou as bênçãos da obediência à aliança e as maldições que viriam em consequência de se quebrar a aliança. Irmãos, à luz, gostei muito disso que eu vou mencionar agora, à luz da destruição dos cananeus, daquelas nações. Esses versos demonstram uma vez mais que Yahweh, em última instância, é o juiz de toda a terra. E ele declara guerra, não era a guerra contra as nações cananitas, contra os cananeus. A guerra era a guerra contra o pecado, irmãos. Isso eu achei marcante, era uma guerra contra o pecado. Por isso Deus havia dado séculos de oportunidades para aquelas nações se arrependerem, mas eles não se arrependeram. O pecado a qual Deus declara guerra independe de onde ele esteja, se esteja entre o povo cananeu ou estava entre o povo de Israel. A mesma coisa devemos pensar em nós. O mesmo Deus, o mesmo aborrecimento, o mesmo ódio, a mesma ira que Deus tem para com o pecado, não importa onde o pecado esteja. Se nos antros pagãos ou se cultivados em nosso meio, na nossa vida, na minha casa, na nossa igreja, na nossa comunidade de fé. Israel não foi santificado e não adquiriu méritos especiais apenas por participar da tomada da terra. Isso não os imunizou. Assim como as nações pagãs também, que mais tarde foram usadas como instrumentos de Deus, a Assíria, no caso das 10 tribos do norte, e Babilônia, no caso das 2 tribos do sul, por terem participado como instrumentos de castigo para o povo de Israel, também não se tornaram favorecidas por Deus, elas também pagaram o preço dos seus pecados. Estava dentro do poder de escolha de Israel fazer das gloriosas certezas do passado a base para enfrentar o futuro. Olha que coisa linda, irmãos. Qual é o poder que o passado, as vitórias do passado têm sobre nós? É certeza de enfrentarmos o futuro vitoriosamente. Então, aqui ele entra num aspecto interessante. À primeira vista, o ensino bíblico sobre a ira de Deus parece ser contrário à natureza amorosa de Deus. Nós já vimos isso
trimestre passado extensamente, mas vamos em trimestres passados, mas vamos considerar isso de novo. Mas é exatamente a luz da ira divina que é o desprazer de Deus pelo pecado. Essa é a melhor definição de ira divina que eu já ouvi. A ira de Deus é o desprazer de Deus pelo pecado. Aqui nos diz que a ira de Deus neste mundo afetado pelo pecado é a sua atitude de santidade e justiça quando confrontada com o pecado e o mal. Então, esse desprazer de Deus pelo pecado, porque um Deus santo não pode apreciar o pecado. Então, quando a santidade de Deus é confrontada pelo pecado, então a ira de Deus não é uma expressão emocional como nós muitas vezes, às vezes perdemos a estrebeira, como dizer, e perdemos o ponto, o tom e nos enraivecemos. Isso não, a ira de Deus é diferente, não é dessa forma emocional, não é uma caracterização emocional. Não podemos entender assim, um Deus raivoso, nervoso, que está sendo irritado e explode. Não, não é isso. A ira de Deus é o constante desprazer de Deus pelo pecado, e quando a sua santidade ela é confrontada neste mundo afetado pelo pecado, quando o pecado e o mal se manifestam, então Deus também manifesta o seu desprazer pelo pecado. Eu me lembro no meu primeiro ano da Faculdade de Teologia, lá no longínquo 1977, um dos nossos professores, que já descansa no Senhor, Antônio Alberto Nepomuceno, ele mencionou que Jesus, ao morrer na cruz, ele foi objeto da ira de Deus. Por quê? E aqui está o texto de 2 Coríntios 5, 21, que Jesus, ele se tornou pecado por nós. E ao se tornar pecado por nós, Jesus assume a ira de Deus. E essa foi a razão pela qual Jesus, de acordo com o desejado, Jesus morreu, porque a dor e o pecado faz separação. Então, Jesus morreu separado de Deus, porque o pecado faz separação. E a ira de Deus separa o pecado da sua presença. E Jesus morre como os ímpios morrerão na segunda morte, ou na morte após o milênio. É essa caracterização. E Jesus suportou isso para que nós não precisássemos passar por essa angústia, por essa desgraça. A morte que morremos hoje, chamada primeira morte, nós podemos morrer em paz ao lado de Cristo, em Cristo Jesus, por Cristo Jesus. Assim, o conceito da ira divina, ela apresenta o Senhor como justo juiz do universo e aquele que promove a justiça e aponta para o Salvador que se fez pecado por nós, que assumiu a ira de Deus. Que coisa mais linda. Irmãos, tenhamos esta compreensão muito clara. Espero que tenha ficado claro e que sejamos advertidos que a ira de Deus é contra o pecado, não era contra este ou aquele. Não tenhamos preconceito, irmãos, que a ira de Deus é contra este ou aquele grupo religioso. Esqueçamos isso, irmãos. A ira de Deus é contra o pecado e aqueles que se aliam ao pecado. Que Deus nos ajude, irmãos, a nos afastarmos do pecado, a reconhecermos o pecado, a ter a nossa vida, a nossa casa, a nossa família e a nossa igreja livres do pecado, e desta maneira colocamos um ponto final na lição da quarta-feira.